Livro de 2 Reis, capítulo 17. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 9 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seus predecessores no trono de Israel. Salmanassar, rei da Assíria, atacou-o e Oséias ficou-lhe submisso, pagando-lhe tributo. Mas tendo o rei da Assíria descoberto uma conspiração tramada por Oséias, o qual enviara mensageiros a Sais, rei do Egito, e cessara de pagar o tributo anual ao rei da Assíria, tomou-o e o pôs em grilhões numa prisão. Depois atacou Samaria e assediou-a por 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei da Assíria apoderou-se de Samaria e deportou os israelitas para a Assíria, estabelecendo-os em Hala, às margens do Habor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses, adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas, e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor, seu Deus, com ações más, e estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos acerás em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso nesses lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles. Irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas e videntes. Renunciai às vossas más ações. Guardai meus mandamentos e minhas leis. Observai toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir, e endureceram o seu coração como tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor seu Deus. Desprezaram os seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais. Não atenderam às advertências que lhes tinha feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades. Apesar de ter-lhes o Senhor proibido seguir as pisadas dos povos que os cercavam, abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Fabricaram para si 2 bezerros de metal fundido e ídolos acerás. Prostraram-se diante de todo o exército dos céus, prestaram culto a Baal. Fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, entregaram-se à adivinhação, à bruxaria. Enfim, abandonaram-se inteiramente a tudo que desagradava ao Senhor, irritando-o. Por isso, o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu. Mas nem mesmo Judá observou os mandamentos do Senhor seu Deus e seguiu os costumes de Israel. O Senhor rejeitou, pois, toda a linhagem de Israel, humilhou-a e a entregou nas mãos dos saqueadores, até que fosse completamente banida de sua presença. Israel tinha se separado da casa de Davi e tinha proclamado como seu rei a Jeroboão, filho de Nabate, que desviara o seu povo do culto do Senhor, e o fizera cair num grande pecado. Os israelitas andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido e não se afastaram deles, até o dia em que o Senhor os baniu de sua presença, como tinha anunciado pela boca dos profetas, seus servos. Os israelitas foram, pois,
deportados para longe de sua terra, para a Assíria, onde ainda estão atualmente. O rei da Assíria mandou vir gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Emate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, no lugar dos israelitas. Estes colonos tomaram posse da Samaria e instalaram-se em suas cidades. Mas como eles não prestavam culto ao Senhor, quando começaram a habitar ali, o Senhor mandou leões contra eles que os devoravam. Foram então avisar o rei da Assíria: os povos que transferiste para as cidades da Samaria não sabem como honrar o Deus daquela terra. Por isso esse Deus mandou contra eles leões que os devoram, porque ignoram o culto do Deus da terra. O rei da Assíria ordenou o seguinte: mandai para lá um dos sacerdotes que deportastes, a fim de que ele se estabeleça ali e ensine ao povo a maneira de servir o Deus da região. Foi, pois, um dos sacerdotes deportados da Samaria, e instalou-se em Betel, onde ensinava ao povo como devia adorar o Senhor. Apesar disso, cada nação conservou o seu próprio Deus, que colocou nos santuários dos lugares altos estabelecidos pelos samaritanos. Cada povo colocou os seus deuses no lugar em que habitava. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote-Benote, os de Cuta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Acima, os de Ava, uma de Nebaás, e uma de Tartaque. Os de Sefarvaim queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e de Anameleque, seus deuses. Adoravam também o Senhor, mas constituíram sacerdotes para os lugares altos, tirados dentre o povo, os quais oficiavam por eles nos santuários dos lugares altos. Desse modo, adoravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido transportados. Ainda hoje seguem os seus antigos costumes. Não temem o Senhor, não observam suas leis, nem suas ordenações, nem a lei e os mandamentos que o Senhor deu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O Senhor tinha feito com eles uma aliança e lhes tinha dado a seguinte ordem: não adorareis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles. Não lhes prestareis culto e não lhes oferecereis sacrifícios. Mas temei ao Senhor que vos tirou do Egito com o poder de seu braço. A ele temereis, diante dele vos prostrareis, e a ele oferecereis os vossos sacrifícios. Obedecereis sempre e cuidadosamente os preceitos, os estatutos, a lei e os mandamentos que ele vos deu por escrito. Não adorareis outros deuses. Não vos esquecereis do tratado que fiz convosco. Não adorareis outros deuses. Ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Eles, porém, não obedeceram e seguiram os seus antigos costumes. Adoraram o Senhor, mas honravam ao mesmo tempo os seus ídolos. Ainda hoje fazem seus filhos e seus netos como fizeram seus pais.